Fala, nação! Chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Separei mais um corte da ESPN Brasil, agora ESPN FC, né, com a Daniela. E eles falaram sobre a entrevista do Boto, né? Boto botando ordem na casa. Não sei se isso vai funcionar muito bem aqui no Brasil, né? É a cultura deles lá. E eles falam também sobre a possível contratação. Valeu? Lembrando para vocês que o crédito vai estar na descrição, para você deixar aquele likezinho, valeu? E verifique se você está inscrito no canal. Mas vamos lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Aí, Jorge, tudo se resolve no futebol, Jorge. Boa noite pra bem? você. Boa noite, Dani, Pascoalzinho. Pois é, eu acho que assim, a gente fica sempre nesse período do ano, não tem jeito, né? A gente fica na expectativa de começar um programa com o anúncio de contratações, né? Com a confirmação, com a formalização dos negócios. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Muitas vezes é no final da janela que as coisas acabam acontecendo de fato, porque todo mundo joga e puxa o mais que pode. Puxa para um lado e outro estica para o outro. É. E aí tem uma hora que alguém larga, né? Que alguém fala, não, tá bom, melhor vender por isso do que não vender, ou melhor comprar por isso do que não comprar. O fato é que acho que assim, a gente tem várias informações e vários jogadores envolvidos nessas notícias de transação que tem se repetido, né? Então são esses mesmos jogadores já há umas boas semanas, né? Fabrício Bruno, Andreas Pereira, Rony, Zé Rafael, sempre mais ou menos com os mesmos destinos. Então, assim, são coisas que acho que algumas devem acontecer de fato, né? Ainda que, como eu falei, todo mundo que vende jogador, que compra jogador, tenta fazer o melhor negócio até o último momento. É negociação que vocês querem falar? É de contratação que vocês querem saber? O Boto deu a segunda entrevista dele hoje Ele é ótimo, pelo hein? Flamengo. Eu tô adorando. Mas a primeira ele abriu mais o jogo. Nessa, o Boto já malandramente deu uma segurada. Vamos ouvir um trechinho da entrevista pra gente começar o assunto. A questão aqui é: todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar à imprensa, à torcida. Nós temos, não sei se vocês têm isso aqui, nós temos sempre dois campeões na Europa. Fala-se muito disto, dois campeões. É o campeão da pré-temporada e o campeão real. O que nós queremos é ser o campeão real no final da temporada. Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. É. Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Eu já disse aqui, volto a repetir, o elenco é excelente. É excelente. É só fazer ali uns ajustes pontuais e não precisamos de contratações só pelo nome, de contratações só porque são muito caras, que depois não têm cabimento no modelo de jogo que nós queremos. Isso é jogar dinheiro fora, não é? E isso não vai acontecer de certeza. No começo da entrevista, logo na primeira pergunta, ele fala assim, não adianta vocês me perguntarem, porque eu não vou responder sobre contratações em nomes, né? E aí vai todo mundo ali tentando uma informação aqui, outra ali. Tem uma parte da declaração dele que me agrada, Jean. Só uma coisa que eu acho que precisa ficar claro, o Pascoal falou isso aqui fora do ar e eu guardei para lembrar de falar no ar. Não é a gente, não é a imprensa. Ele está falando de 40 milhões de torcedores que estão esperando contratações. Então, existe ali uma pressão em cima do Flamengo que é feita pela própria torcida. Mas eu gosto da ideia de você não fazer contratações absurdas, pensando só em mostrar em janeiro e que depois você não vai usar no time ou que vão acabar tendo mais dívida ao longo da temporada do que utilização, porque tem um que vai voltar, porque tem outro que volta para ponta esquerda. Então, assim, como é que você vê essa declaração? E a gente já falou aqui, alguns reforços precisam chegar. Sim. Então, Dani, eu sou suspeito até porque ontem eu falei aqui nesse mesmo lugar, eu sei que o Pascoal discorda de mim, pode discordar à vontade, mas assim, eu falei aqui que o Flamengo, de fato, tem que olhar para o seu elenco, tem que olhar para as necessidades, para as carências e para o tamanho do jogador que ele precisa trazer. O tamanho do jogador que ele precisa trazer, acho que tem que ser definido
pelas necessidades. Sim. E não para agradar torcida e imprensa. Eu falei essa frase aqui ontem. E acho que ele repete a frase hoje falando de imprensa e de torcida. Eu acho que ele tem toda a razão do mundo. Assim, a torcida do Flamengo se acostumou com as contratações de grandes estrelas, de jogadores renomados o tempo todo, mas a verdade é que até por ter se acostumado com isso, você olha para o elenco do Flamengo e não diz que o Flamengo precisa de uma grande estrela como centroavante. Não precisa de uma grande estrela. Uma grande estrela talvez acabe criando mais problemas do que soluções a partir do momento que você tem talvez a maior estrela nessa posição no futebol brasileiro hoje, que é o Pedro. Então você precisa de outro tipo de jogador para essa posição. Estou citando o exemplo do centroavante porque foi bastante discutido ontem. A carência, a necessidade da contratação do zagueiro, essa eu acho que é maior, sobretudo se o Fabrício Bruno for embora. Aí você precisa de um cara grande, porque zagueiros você tem uma troca constante. Mas eu acho que assim, do ponto de vista do profissionalismo, do início do trabalho dessa gestão, eu acho assim, ela é muito menos festiva, é muito menos oba-oba, é uma coisa mais profissional, sabe? E acho que a figura do Boto, para mim, tem deixado isso muito claro. É óbvio que o futebol brasileiro tem tantas particularidades e idiosincrasias que você pode, num determinado momento, ver a coisa ruir, não dar certo. A gente nunca sabe, né, se os trabalhos vão dar certo. A gente já viu muito trabalho bom, com lógica profissional, dar errado no futebol brasileiro e vice-versa. O próprio Flamengo é exemplo disso, né? Lá atrás, quando ganhou títulos que foram títulos quase que por acaso, né? Porque vamos pagar a dívida com o Adriano, vem aqui, joga e não sei, e acaba sendo campeão, e o técnico escolhido de uma maneira meio... Então, assim, eu acho que é importante, pelo menos nesse início de trabalho dessa nova gestão, e sobretudo nas falas do Boto, perceber que existe uma lógica a ser seguida, o que vai basear a contratação não é o nome do jogador, não é a pressão da torcida, não é a pressão da imprensa. O que vai basear, o que vai determinar quem vai ser ou não contratado é a necessidade do Flamengo. E, de fato, eu acho, como disse o Boto, assim, ele falou da questão financeira, não é uma questão, né, preocupante, mas também não tem dinheiro sobrando para você sair torrando, e o Flamengo não tem grandes necessidades. Pode vir a ter, sobretudo, se o Fabrício Bruno for de fato negociado. O Zinho tem falado com algumas pessoas, né, Zinho? Eu acho que, assim, não estou julgando o profissionalismo aqui, porque isso eu acho muito profundo, mas existe uma mudança de postura e uma mudança de olhar para o gasto com o futebol. É uma austeridade que é pregada por essa diretoria, nos termos do olhar crítico e de um especialista que foi trazido, que é o Boto. Está na mão dele, foi ele que indicou o Juninho, o Felipe vai lá, conversa com o atacante no sentido de trazê-lo. Você acha que está correta essa postura, Zinho, essa declaração que o Boto traz hoje? E mais do que isso, assim, você gosta deste novo modelo para o Flamengo? Assim, Dani, eu acho que assim, ele concordo com ele nesse sentido de pés no chão, de você não gastar por gastar, você ir buscar um grande nome, para quê? Por quê? Tem que ter a necessidade. Então, acho que ele está certo. O Flamengo tem um elenco muito bom. O problema é só o seguinte, tem alguns jogadores que estão voltando de contusão. Assim, o principal, porque acho que o Cebolinha volta antes aí, vai conseguir jogar ainda nesse semestre. A grande dúvida é o Pedro. Então você já perdeu o Gabigol e não ter o Pedro, no mínimo até maio, você vai ter que jogar com um jogador improvisado, mesmo que contrate o Juninho e tal, porque não acredito que vai começar de titular o Carlinhos, pela pressão que tem em cima do jogador. E o Juninho, se for contratado, vai chegar e buscar o seu espaço. Então, eu acho que o Boto, ele está trabalhando muito com o Felipe Luiz, no sentido assim, o Pedro volta, nós vamos ter ele para o Super Mundial, para o restante do Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, não vai ter para a final da Supercopa, né? Isso aí, e nenhum jogador contratado também ficaria difícil, porque é no dia 2 de fevereiro. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que vocês estão até elogiando esse profissionalismo, acho muito legal.
essa coisa de uma responsabilidade, mesmo um clube que tem uma arrecadação enorme, e o Flamengo vai continuar tendo no ano, só com o Super Mundial, Pascoal, 50 milhões de dólares de euros que vai ganhar? Para entrar em campo na primeira rodada, né? São 30 milhões de dólares. Então, assim, vai ter arrecadação. Flamengo se não for o que mais arrecada, está no top 2, mas acho que é o que mais arrecada. Vai ter dinheiro em caixa. Eu acho que já tem dinheiro em caixa. O clube não está devedor. E, mesmo não sendo fã da diretoria anterior, ele acaba fazendo um elogio à direção anterior. Porque se o elenco não precisa de contratação, se o elenco já tem um elenco extraordinário, é pontual, é porque a diretoria passada deixou um elenco maravilhoso, contratou bem, contratou certo. Então a gente também tem que fazer justiça, né? Se o cara chega com os pés no chão, que não precisa contratação, mesmo perdendo jogadores como o Davi Luiz e o Gabigol, é porque foi feito um bom trabalho para montar um elenco. Então, acho que assim, ele está certo. Reconhece que esse elenco foi bem montado, é reconhecido por todos nós que é o melhor elenco sul-americano, no mínimo. Então, não tem esse desespero. É ver os jogadores que tem que se recuperar, como eles voltam. Se voltar bem, aí que não precisa mesmo. Não vai precisar. Agora, se vender o Fabrício Bruno, vou de novo bater nessa tecla. Tem que contratar. Eu estou com o Jean Oddi, a gente falou ontem. Não adianta ir para um campeonato com 2 zagueiros titulares e um garoto na reserva, muito pouco, mesmo para o primeiro semestre. Tô com o Tetra. Eu já acho que tem que contratar, independentemente da saída do Fabrício, porque... então são 2 zagueiros para a senhora? Não, um zagueiro. Teria que contratar sair, são zagueiro. 2. Não sei, Pascoal, porque eu acho que o Pablo é uma incógnita. Na passagem que ele teve anteriormente, ele não teve uma boa atuação. Então não dá pra contar. Tá prevista pra quando, mas Dani? pra já quem? Tá treinando. Do Pablo. Já tá treinando. Ele estava emprestado ao Botafogo, já tá treinando. O que eu acho é Só isso. que ele tá nesse time aqui, que vai ficar no Rio de Janeiro pra disputa do Carioca. Ele não tá viajando pra pré-temporada. Mas eu acho que dá pra você... Dá tempo de você ter uma noção de que Pablo você tem de volta do ponto de vista físico. Porque assim, ninguém discute a qualidade do Pablo. Agora, faz tempo que o Pablo não é o Pablo. Então eu acho que ele precisa jogar, ter os minutos em campo, ainda que no Campeonato Carioca, porque a partir dali você consegue, e você, quando eu digo você, assim, menos a gente assistindo os jogos desse Campeonato Carioca no começo, que são, né, jogos que realmente do nível baixo, e mais quem está acompanhando no dia a dia. Agora, para mim não tem dúvida que se o Fabrício Bruno sai, aí realmente... Eu confesso a você, assim, eu até discuto sim, eu não acho que o Pablo, em boa forma, está à altura do Fabrício, em boa forma. Acho que já existe uma discrepância muito grande um desnivelamento entre os dois. De nível técnico ali. Então, por isso que eu acho que já teria que ter um zagueiro de qualquer maneira. Porque o Cleiton é um menino muito jovem. Então, beleza você integrar, beleza você confiar, mas tem que ir com calma. Então, já acho que teria que ter mais um zagueiro de qualquer maneira. Nessa fala do Boto, ele me surpreendeu em 2 situações, né? Primeira situação, que ele não vai fazer contratação para alegrar a torcida. Gente, ô Boto, falar um negocinho para você, tem 40 milhões atrás de você. Então, 40 milhões de torcedores atrás do incomparável. Se você não perceber logo disso, você não vai tomar quentão, hein? Você precisa perceber que tem 40 milhões de pessoas atrás de você e que esses caras vão te cobrar no Maracanã, lá 75 mil, 80 mil. Esse tipo de coisa vai acontecer. Alguém precisa explicar para ele isso. Alguém precisa explicar para ele isso. Que ele tem. A torcida do Flamengo não é coisa para principiante. A torcida do Flamengo não é para quem não conhece. Então precisa perceber logo isso. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo no canal. Eu consegui trazer aí para vocês também a ESPN FC, né? Com a Daniele, Boaventura, Pascoalzinho, como sempre, bem contundentezinho. O Boto pra mim vai dar o que falar, hein? O Boto vai dar o que falar. Porque o pessoal não tá acostumado aqui, cara.
E na entrevista dele, ele deixou bem claro que esse negócio de vazamento acabou. Vai acabar com esses youtubers aí que fica toda hora falando Flamengo fechou com não sei quem. Não é que vai acabar, né? É que vai perder mais credibilidade. Porque o Boto vai ficar em cima. O Boto não vai falar nada sobre contratação. Se ele descobrir lá dentro alguém que tá vazando, olho da rua. Então as chances de alguém bater com a língua nos dentes lá dentro também vai ser bem menor. Se começar muita gente a pipocar o mesmo nome, é porque é fake news. Porque é mentira, é clickbait. Entendeu? Vai ter muita gente aí que vai se dar mal se ficar nessa situação aí de clickbait. Mas vamos ver, né? Bom, esse aí foi o vídeo de hoje. O crédito vai estar na descrição, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para dar essa moralzinha aí. Valeu? Verifique se você está inscrito no canal. Compartilhe, comente. Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.